Fala pessoal, o Regis aqui, comandante e criador do canal. Vou para mais um vídeo, mas antes disso, se inscreva no nosso canal está crescendo. Estou gostando de ver aí a moral que vocês estão dando, né, para o nosso canal. O canal não para de crescer. Estou gostando também dos comentários aí que estão sendo deixados. Então, compartilhe esse vídeo, que o vídeo de hoje aí é muito importante. Faz parte da vida de todos nós. Não vou falar que é o vídeo mais importante, que todo vídeo está sendo mais importante. Já me falaram isso. Regis, todo vídeo está sendo o mais importante? Na verdade, sim. Esse vídeo, eu acredito que seja algo que vai conectar com tudo que eu falo aqui no canal, né? Então, antes disso, você vai se inscrever, compartilhar esse conteúdo e vai deixar aí nos comentários o que você acha sobre ele, sobre quem, sobre quem que eu vou falar hoje. Vou falar sobre o dólar, pessoal. O dólar é ou não é, né? Primeiro eu vou deixar uma pergunta para vocês, aí vocês me responderem, vai deixar aí nos comentários. O dólar que move, ele é a moeda mais importante do planeta ou não é? Eu vou explicar para vocês no dia de hoje, eu vou falar um pouquinho de história. Sei que você não gosta de história, né? Mas você precisa saber por que está tudo atrelado ao dólar. Tudo, pessoal, tudo. Não me venha, Regis, eu ganho em real, né? A gente está no Brasil. Negativo, negativo. Está tudo atrelado. O dólar é muito importante, pessoal. Tudo que você consome, supermercado, combustível, o carro que você compra, o material que você compra para fazer uma reforma em casa, né, o combustível que são usados nos aviões, ou seja, todas as commodities, tudo é negociado nessa moeda. E por quê? Né? Qual é o porquê de toda essa mística em volta do dólar? Fulano ganha em dólar, eu ganho, vou começar a ganhar em dólar. Nem todo mundo fala, ganha em dólar, recebe em dólar. Por quê? Da importância de tudo isso. Por isso que a gente vai voltar lá atrás e eu vou te explicar por que tudo aconteceu, como isso veio caminhando ao longo da história e o porquê que hoje, eu estou colocando lá no meu Instagram sempre, me siga lá no Instagram, você que não me segue, sempre sobre isso, sobre a inflação mundial, sobre o que está acontecendo no mundo e como isso, né, como os Estados Unidos ele fagocita o dinheiro do globo terrestre, vai tudo para lá quando a taxa de juros está mais alta, porque em tese é a economia mais segura do mundo. Então, como isso move todas as economias, todas as demais economias. Então, sem delongas, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Fica comigo até o final, não desistam, hein? Vamos lá, pessoal. Então, deixa eu só tirar aqui meu cabeção aqui da frente. O dólar, ele é a moeda mais importante do planeta ou não é? O que vocês acham? Respondam para mim, deixa aí nos comentários. Regis, não é, eu acho que o dólar perdeu força. Eu vou provar para vocês aqui no final que o dólar não perdeu força. Pelo contrário, né? Principalmente aí ao longo desse ano, com tudo que está acontecendo aí, com guerra Rússia e Ucrânia, né? Com essa inflação global aí acontecendo, o que está rolando aí com essa moeda? Se ela é ou não é, né? Você vai deixar aí nos comentários e vai me dizer a conclusão, você que vai tomar. Vamos lá. Antes eu vou falar um pouquinho de história. Fica comigo aí que vai ser bacana. Né? Acordo de Bretton Woods, já gravei vídeo aqui no canal falando sobre isso. Né? É o nome com que ficou conhecida uma série de disposições acertadas por cerca de 45 países aliados em julho de 44. Lembra lá? Época da guerra? Vocês lembram disso, né? Na mesma cidade norte-americana que deu nome ao acordo, né? No estado de New Hampshire, no hotel Mount Washington, ou seja, New Hampshire, gostaram do inglês, né? O inglês aqui tá sempre em dia. O objetivo de tal concerto de nações era definir os parâmetros que iriam reger a economia mundial no pós-guerra, né? Pós-segunda guerra. Então, qual é o parâmetro? Onde que a gente ia atrelar, né, as moedas mundiais? Onde é que tudo ia ser regido? Como isso seria regido após a guerra, né? O mundo devastado pós-guerra. Vamos lá, fica comigo. O sistema financeiro que surgiria de Bretton Woods seria amplamente favorável aos Estados Unidos. Estão começando a ligar as coisas? Estão começando a ligar? Então vamos lá. Amplamente favorável aos Estados Unidos, que dali em diante teria o controle de fato de boa parte da economia mundial, bem como todo o seu sistema de distribuição de capitais. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Né? Estão vendo como as coisas vão começar a acontecer? Os Estados Unidos finalmente tomavam as rédeas das finanças mundiais, manobra que se recusaram a executar por pelo menos cerca de 25 anos, devido a princípios da política externa do país que advogava
o não envolvimento em questões político-econômicas sensíveis às nações europeias. Vamos lá, pessoal, vem comigo que vocês vão entender. Vão entender. Então tá aqui até lá o monumento lá de Bretton Woods, Monetary Conference, né, que é o marco lá histórico onde tudo aconteceu. Vamos chegar agora na fase de inflação, vocês entenderem o que está acontecendo com o mundo e se o dólar realmente é uma moeda forte e o porquê disso. Inflação e o fim do acordo de Bretton Woods, né? Então, em 71, mais e mais dólares eram impressos em Washington e injetados no exterior. Então, esse daí, pessoal, foi o grande problema, né, da moeda fiduciária, né, dessa moeda que eu vou falar aqui um pouquinho mais à frente. Né? Então, essa impressão de dinheiro, tendo mais dinheiro gerado e injetado na economia. Então, isso daqui, ó, imprimindo dinheiro e injetado no exterior com gastos do governo nos programas militares e sociais. Nos primeiros 6 meses de 71, ativos na ordem de 22 bi fugiram dos Estados Unidos. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos entender. Você vai entender isso aí. Eu estou falando de uma maneira bem clara, bem tranquila, que você vai entender, pô, olha lá, o Regis falou, por que o dólar, né, ele tem essa força toda, por que o peso dele, acordo de Bretton Woods, olha só que legal para você levar aí para o almoço de domingo, né? Olha só. Em resposta de 15 de agosto de 71, Nixon emitiu, lembra lá do presidente Nixon, né? Então, em 71, ele era o presidente lá nos Estados Unidos e emitiu a ordem executiva de 11.615 com a Lei da Estabilização Econômica de 70, impondo unilateralmente controle de preço nos salários 90 dias, uma sobretaxa de 10% de importação e, o mais importante, fechou a janela do ouro, tornando o dólar inconversível em ouro diretamente, exceto no mercado aberto, anunciada como a suspensão temporária. Olha só, isso aqui era para ser temporário, pessoal. Imaginem vocês. Essa decisão foi tomada sem consultar membros do Sistema Monetário Internacional ou mesmo seu próprio Departamento de Estado, e logo foi apelidada de choque de Nixon, ou o que hoje conhecemos como o fim do sistema de Bretton Woods. Né? Então, na verdade, o que aconteceu? Foi a perda, né, do lastro. O dinheiro, né, o dólar, ele era lastreado em ouro. Né? Eu até coloquei aqui. Então, a perda desse lastro em ouro, resumindo tudo que está aí, tornou, né, a moeda ela teve agora um caráter de fidúcia, né, de confiabilidade, ou seja, o dinheiro não tinha mais esse lastro no metal precioso aí, que era o ouro. Continuando, né, membros do FMI estavam, então, livres para escolher qualquer forma de acordo de câmbio que desejasse, exceto o padrão ouro. Né? O dólar não mais seria lastreado aí no ouro. Permitiu-se que a moeda flutuasse livremente. Então, aí o livre, né, a livre flutuação da moeda, como acontece aí, como eu já gravei aqui, até no vídeo aqui anterior, né, do nosso sistema aqui de câmbio flutuante sujo, né, que a gente chama aqui no Brasil. Por que é sujo, pessoal? Não é porque é ilegal, não. É câmbio flutuante sujo porque o Banco Central, se ele percebe que está tendo algo, né, que está desconexo, está tendo uma disparidade muito grande, ele tem o poder de intervir. Né? Ele intervém no mercado, quando o dólar está puxando muito para cima, por exemplo, desvalorizando muito o real, ele, com as suas reservas, ele começa, através dos seus dealers, né, o Banco Central, ele vende dólar, empurra o dólar, né, para um padrão abaixo, tentando estabilizar aí a nossa moeda. Grosso modo, é isso aí que é o sistema flutuante, né, o câmbio flutuante sujo aqui do Brasil. Então, vamos lá, continuando aqui, a cena poderia ser atrelada a outra moeda ou uma cesta de moedas, adotar a moeda de outro país, participar de um bloco monetário ou fazer parte de uma união monetária. Que é aí que eu vou falar agora, pessoal, de um indicador muito importante. Eu acordo, né, pensando nele. Né? Eu acordo, na verdade, eu sempre olho para esse indicador. Vou mostrar para vocês que indicador é esse, porque ele é o termômetro do mercado. Porque ali você sabe se o dólar está com força no dia ou na semana, né, dependendo do momento que ele esteja, ou não, né, se o dólar está mais fraco aí perante as outras moedas. Vamos lá. Acabei com a parte histórica, fiquem tranquilos, né? Não era só sobre história que a gente ia falar hoje. Então, por que a gente precisa saber esse indicador? Né? Quando a gente quer observar o mercado, se ele está avesso a risco ou não, o melhor indicador para observar é o preço do dólar, né? O preço da doleta, como eu falei para vocês. E aí a gente vê se o mercado está risk on ou risk off, né? Que a gente chama. Ou seja, está pró-risco ou está avesso a risco.
né? Então, dependendo, o que isso quer dizer? Pró-risco, né? As bolsas tendem a subir, né? As criptomoedas tendem a subir, porque o mercado está pró-risco, né? Quer realmente, né, entrar na renda variável, puxar as bolsas para cima, e quando está risk-off, não, quer ficar ali, né, com a bunda na parede, tranquilo, né, ali na renda fixa, e aí tende a estabilizar as bolsas ou então até derrubá-las, ok? Fica comigo aí até o fim. E aí, o que acontece? Esse aqui é o DXY. DXY, o que é isso, Regi? Que bicho é esse? É o indicador que eu falei para vocês que a gente olha, né, diariamente para saber da força do dólar, para na hora de operar o dólar aqui, né, se a gente vai operar na semana, operar no dia, aí eu fico aí, trago até um convite para vocês aí, quem quer conhecer mais aí sobre esse modus operandi aí de dólar, principalmente, né, que é onde eu me especializei, né, onde eu faço minhas operações. E aqui a gente consegue enxergar boas oportunidades. Por quê? O que é a composição do DXY? O DXY é uma cesta de moeda que é o dólar perante outras moedas. E o que é composto? O que está dentro dessa cesta? O euro, né, 57,6% é de euro, 13,6% é o ien, né, a moeda japonesa, 11,9% é o British Pound, né, a famosa Libra, o Canadian Dollar tem 9,1, né? A krona lá sueca também tem 4,2 e o franco suíço 3,6. Então, essa cesta de moeda, então é o dólar perante essa cesta, né? Então, a gente vê aí, eu vou mostrar para vocês no final, né, como é que a gente vê aí no gráfico o DXY. E aqui, pessoal, né, vamos entender um pouquinho como é importante, né, essa questão do dólar. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Argentina, né? A gente não pode se furtar ao que está acontecendo aqui num país vizinho, um país rico, um país desenvolvido, que, né, é exportador aí de commodities importantes, só que, né, adotou um sistema político que, né, não estou aqui para falar de política, mas que tá pagando o preço por isso. Então, o que está acontecendo lá? Né? Tá tendo vários tipos de dólar, podemos dizer assim, dólar Qatar, dólar Coldplay, é isso mesmo, da banda Coldplay, Qatar, é por causa da Copa, né? Então vou falar um pouquinho sobre isso. São novas moedas que passaram a valer ontem com o objetivo de se manter as reservas internacionais do Banco Central do país. Então isso aí foi notícia aí que saiu na mídia, né? Com a forte crise econômica que atinge a Argentina, o Ministério da Economia do país criou novos tipos de câmbio, né? Então o câmbio foi apelidado de dólar Qatar e dólar Coldplay. A intenção do governo com tal medida é manter suas reservas internacionais da moeda americana, tentando evitar a saída do dólar e aumentar a entrada. Então, se vocês não sabem, pessoal que não está acompanhando, está meio, né, aquém da situação argentina, a Argentina está com inflações aí altíssima, a inflação dela está altíssima, pessoal. A taxa de juros sobe, tentando conter, mas já perdeu um pouco até, né, a capacidade de conter essa inflação. Então, uma das formas que o governo está adotando, né, é através desses câmbios aí paralelos, né, que o governo argentino tá criando. E aqui, continuando, né, a primeira das novas lances do dólar leva o nome do país, sede da Copa do Mundo, por isso que é o dólar Qatar. Né? O que quer dizer isso aí, Reg? Me explica aí. É uma cotação que será aplicada para turistas, né? Com a medida, os viajantes argentinos que gastarem mais de 300 em solo internacional em cartão de débito ou crédito, no período de um mês, terão que pagar uma taxa de 45% sobre o valor das compras, o que equivale a uma cotação de 314 pesos por dólar. Pessoal, imaginem só. Olha só onde a gente chegou lá na Argentina. Então, algo que eu não desejo para ninguém, né? E não desejo para o nosso país. Se você, né, consegue juntar um dinheiro, consegue viajar com a tua família, e lá, né, na tua viagem, você, dependendo do valor que você gastar, você vai ser taxado. Né? Você vai pagar uma taxa de 45% no valor das tuas compras. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O que está acontecendo, pessoal? O negócio é. E o Coldplay, o que é esse dólar Coldplay? Por exemplo, se você foi lá para fora, vai gastar, né? Então, isso aqui foi o dólar Qatar, né? Por causa da Copa. E o dólar Coldplay, o que acontece? É a variante da moeda americana que passará a ser aplicada para a contratação de atrações internacionais para shows dentro do país. Este é um dólar mais barato que custa, né, a cotação oficial da moeda, mais uma cobrança de 30% de impostos. Assim, o governo argentino busca atrair mais shows para o país, tornando o processo de contratação menos custoso para empresários do setor de entretenimento. Será? Será? A intenção aqui, né, em tese, mas será? Será mesmo? Vamos lá, pessoal, continuando.
aqui, né? Então, quando o dólar, o que, que a gente tem que verificar aqui, né? Quando o dólar ele está os players, né, do mercado, quando eles compram muito dólar, né, e vendem outras moedas, a gente consegue observar isso através daquele indicador que eu mostrei para vocês, que é o DXY, ok? Então, esse indicador é importante justamente por isso que a gente vê a força do dólar perante outras moedas. E a gente observando isso, né, que ele está nessa cesta, ele está em patamares tão altos nos últimos 20 anos, devido a essa inflação alta nos Estados Unidos, que, né, por isso que eu falei lá da história, do peso do dólar, da importância do dólar e da força que ele tem quando ele está forte, né, perante outras moedas. Então, aqui a gente tem a composição, que eu mostrei lá para vocês anteriormente, e eu vou mostrar no final, né, os patamares aí que o DXY se encontra. O que acontece no nosso Banco Central? Agora vamos para cá, né? Já falei dos Estados Unidos, falei da Argentina, e agora vamos vir para o nosso Brasil, varonil. Né? Então, o que, que acontece? O nosso Banco Central, falo isso em praticamente todos os vídeos, principalmente os vídeos aí que eu trato de taxa Selic, que eu gravo, né, a cada 45 dias, aí, dependendo da decisão do nosso Banco Central. Essa foto bonita é o Banco Central, para quem não teve oportunidade ainda de ir em Brasília, né? Então, um prédio bem bonito, uma arquitetura, né, bem famosa, bem legal. O que, que acontece? Né? Ele antecipou os juros de forma antecipada, ou seja, antes do resto do mundo. Né? Nosso BC estava, né, na vanguarda, está na vanguarda. Né? O nosso Banco Central, eu sempre falo isso, né? O nosso presidente do BC, o Banco Central como um todo. Então, os gringos vêm para cá para aprender com a gente, pessoal. Vocês têm, né, noção do gabarito que é o nosso Banco Central? Realmente, eles vêm para cá para, né, ter conhecimento. Essa questão de Pix, né? O dinheiro ir para a conta de uma forma assim quase que imediata, essas transferências bancárias, isso, né, em outros países do mundo, a gente acha natural, acha tranquilo, mas em outros países do mundo isso aí é uma coisa, cara, como que o dinheiro tão rápido está na conta, né, de outra pessoa? Você consegue fazer essas transferências, né? O Pix que veio aí, que foi, né, a obra aí do nosso BC. Então, isso aí é algo que parece para nós tão corriqueiro, tão comum, né? Mas lá para os gringos é algo que é extraordinário, tá bom, pessoal? Então fica esse adendo aí que eu falo aí sobre política econômica. E como ele subiu, né, os juros rápido, antes, de maneira vanguardista, isso significou o ganho real no Brasil está favorável. E apesar do investidor estar saindo de outras moedas, está vindo para o Brasil. Você imagina, a taxa de juros aqui está alta. Então, como é que funciona, né, para os grandes investidores, aí, para os grandes fundos, né? O investidor institucional, ele toma juros, né, no país de uma maneira mais barata e ele entra, né, para outros países emergentes, principalmente, né, onde os juros estão mais caros. E ele ganha onde? Nesse spread, né? Ele consegue ganhar aí justamente nesse spread. Deu para entender? Não podemos esquecer que ainda a gente tem um cenário, né, de investidores fugindo da China, pelo fato de inúmeros lockdowns. Então, para quem não está acompanhando também, né, pessoal, várias cidades chinesas entrando em lockdown. Agora, assim, pô, acabou a pandemia, acabou nada, né? Então, né, o coronavírus veio para ficar, ele é algo ali que está no nosso dia a dia. E lá na China, havendo lockdowns, pessoal, isso mesmo, né? Então, para quem ainda não estava meio fora disso aí, fora desse contexto, isso também afeta o quê? O custo das commodities. E aí, por que afeta Estados Unidos, afeta a Argentina, né, que é um grande exportador, afeta o nosso Brasil, justamente por causa disso, né? Porque a China é a consumidora, ela que, né, vai importando todas as commodities ao longo do mundo, né? E se ela para de consumir, opa, aí vai ter um aperto também aqui para a gente, né? Então, para esses países que são exportadores aí de commodities. Continuando. Temos a questão aí da Rússia, né? Rússia e Ucrânia. A gente não pode achar que acabou, né? O que está acontecendo com a guerra, né? Às vezes vem me perguntar, Regi, a guerra acabou, a guerra, né? Pelo contrário, pessoal, tá, né? Então está tendo acontecimentos aí diários, né? Eu acompanho sempre aí, passo para vocês, falo lá no meu Instagram. Então isso daqui também. Por quê? Porque a Rússia é um big player do mercado, principalmente aí gás natural, petróleo, né? Então a Rússia, sendo um grande player aí do mercado nessas commodities, ela acaba, né, afetando aí a política de preços, né, das commodities. Então fiquem aí atentos quanto a isso, ok? Então aqui vamos fazer um breve resumo para a gente finalizar? Vamos lá. Resumindo, né, a moeda em circulação ela vale menos e é necessário sempre mais dela para comprar a mesma coisa. Isso aí é o que é, pessoal? Inflação.
Então, inflação é justamente isso daí, né? Então, a gente tem a moeda, né? O poder de compra aumenta, muita gente consumindo, muita gente indo comprar, aumentando o consumo. O que isso vai gerar na economia? Eu sempre venho falando isso aí para vocês. Inflação, ok? E, né, a ferramenta aí que os bancos centrais têm para conter a inflação é justamente aumentar a taxa de juros, né, para trazer essa inflação a patamares ali de metas, né, dos bancos centrais. Na ponta contrária, né, pouca moeda em circulação, ela se valoriza, né, ao mesmo tempo dificulta o consumo e pode gerar menor pressão de preços ou mesmo uma contração econômica. Estão entendendo? Estão entendendo que às vezes fica mais difícil você tomar um crédito para empreender, né? Porque os juros estão muito altos, o dinheiro fica mais caro, pessoal. Uma taxa de juros alta, com a inflação muito alta, o dinheiro fica caro. Fica caro você financiar uma casa, financiar um automóvel, fica caro você tomar crédito para fazer um empreendimento, fica tudo mais caro, até para você, né, entender um pouco desse contexto. Então, por fim, né, a grande questão em torno da moeda fiduciária é que, pela ausência de lastro físico, você vê, olha só o que a gente fez, hein, pessoal? Olha aqui que apanhada. A gente começou lá atrás em Bretton Woods, né, pós-guerra, onde, né, a moeda ali, o dólar, ele era lastreado em ouro, ele perdeu esse lastro com o final, né, então tornou-se uma moeda fiduciária. E o que acontece, né, quando não tem mais esse lastro físico? Ela depende da confiança depositada nos governos em cumprir suas obrigações e manter o valor, além da expectativa em ser criterioso e ponderado no processo de emissão ou retirada de circulação. O que aconteceu muito agora, depois, durante a pandemia e pós-pandemia, foi isso, pessoal. Né, os governos injetaram dinheiro na economia, muito dinheiro, dinheiro em abundância. Só que aí, com isso, né, as consequências disso tudo é essa inflação aí que a gente está vivendo, ok? E aqui, por fim, eu vou deixar aí uma frase de Adam Smith, né? All money is matter of belief. Ou seja, né, todo dinheiro é apenas uma questão de crença, né? Uma questão de fé. Então, isso aí que é o, né, all money is a matter of belief, é o que a gente deixa aí de, né, é apenas, né, o pai do liberalismo econômico, aí o Adam Smith deixava aí que é apenas uma questão de acreditar, né? É isso aí que é o dinheiro. Então, agora eu vou compartilhar outra tela com vocês, só para mostrar aqui o DXY, a gente finaliza. Então, o que é o DXY, Regis? Que bicho é esse aí que você fica falando? Então, está aqui o gráfico do DXY. Isso aqui é justamente aquela cesta de moedas lá que eu falei, né? Então, aqui, vocês veem aqui desde o início do ano, né? Fevereiro, deixa eu puxar um pouquinho mais para trás aqui, ó. 2022 começou, então com a inflação começando a subir, você vê que ele vem para patamares históricos, o dólar não parou de subir, ele não parou de perder força. Então a gente viu isso aqui em março, né? Mais ainda ali em abril, aí ele manteve patamares altos aqui em junho, ele veio aqui em patamares que a gente achava que eram patamares históricos, então deixa eu dizer a 109 mil, ele subiu mais um pouco, subiu, né? Agora há pouco tempo, agora em setembro, final de setembro, ele atingiu o patamar aí histórico, né, do DXY aqui, ele veio a quase 114.500, 114.700, ele recuou um pouquinho, mas ele volta a subir. O que está acontecendo? Topos e fundos ascendentes, né? Ele está numa tendência forte de alta. Então, o dólar está muito forte, né, perante aí as outras moedas. Então, isso aqui que a gente precisa, né, sempre olhar. Então, quando a gente vê o dólar muito forte, a gente vê que as bolsas vão sofrer com isso tudo. Tá bom, pessoal? Esse era o vídeo aí. E aí, você acredita ou não que o dólar é a moeda mais importante, a moeda mais forte do planeta? Deixa aí nos comentários, compartilha esse conteúdo e se inscreve no canal. Aí você está assistindo todos os vídeos, está gostando, mas não está se inscrevendo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.